Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Então, hoje eu queria trazer com vocês uma pergunta. Queria fazer uma pergunta e automaticamente dar essa resposta dentro da Bíblia, que é: você sabe o que é o Evangelho de Jesus? Parece uma pergunta simples e parece que a resposta também é bem óbvia, mas tem muitas pessoas que têm dúvida, acha que tem muito achismo sobre a ideia do Evangelho de Jesus Cristo, mas eu vou te dar uma visão bíblica, uma revelação direta para que você possa entender o que realmente é o Evangelho de Jesus, tá bom? E eu quero usar como base o texto de Paulo, né, em Romanos capítulo 1, versículo 16, tá? Mas primeiramente eu quero que você faça um favor para mim. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para demais pessoas, para o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Esse é o meu interesse. Tem um texto na Bíblia que diz que o povo ele perece por falta de conhecimento, e é muito importante que esse vídeo vá à frente, porque assim, você não precisa ser um seminarista, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um cara de um grau de estudo bem elevado para compreender a Bíblia, tá bom? Você só precisa permitir que o Espírito Santo te dê a revelação correta dela, tá bom? A Bíblia não tem diversas interpretações, tá bom? Hoje você não lê preto e amanhã você vai ler branco no mesmo texto. Não tem isso, tá ok? O que varia é quem está lendo, é o instrutor, é aquele que lê e repassa, tá? É aí que está o erro, né? Se ele não estiver guiado pelo Espírito Santo, ele vai entender do jeito dele e vai passar à frente, e aí vai ser uma corrente de erros, tá bom? Então eu queria que você fizesse isso pelo Evangelho do Reino, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Então eu vou abrir aqui a Bíblia aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos biônico, que me dá a visão além do alcance, tá? E Romanos capítulo 1, deixa eu ver aqui, capítulo 1, beleza, versículo 16, apóstolo Paulo diz assim, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, tá ok? Então ele não se envergonha, ele está explicando aqui que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, que é o poder para todo aquele, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, tá ok? Deixa eu tirar aqui a visão além do alcance aqui, vou ficar um pouquinho cego, mas aqui a minha vista voltou ao normal, né? Então é o poder de Deus para todo aquele que crê, tá bom? Ser salvo pela fé, tá bom? Então, o que é o Evangelho de Cristo? O que é o Evangelho de Jesus Cristo? Bom, quando Jesus veio à Terra, ele veio cumprir todas as profecias que falavam sobre ele, tá bom? Todas as profecias do Velho Testamento se cumpriram em Jesus Cristo, tá? Ele realmente era o Messias esperado. Os judeus até hoje não acreditam, mas ele era. E ele veio pregar para os judeus, como diz aqui Paulo, primeiro para os judeus. Ele veio pregar que o reino dele não era desse mundo. Ele veio trazer o Evangelho que falava sobre um reino de fé, um reino de paz, um reino diferente, tá bom? Um reino celestial que será estabelecido, tá bom? Então ele começou a pregar para os judeus, trazendo essa novidade, tá bom? Os judeus esperavam um rei que viesse libertar o seu povo da opressão de Roma, tá? Mas Jesus não veio para isso, tá? Jesus veio aqui salvar a humanidade, tá? E o primeiro obstáculo de Jesus era fazer com que ele era transformar 12 testemunhas, ou seja, 12 discípulos, né, nos futuros pregadores do Evangelho. E esse Evangelho que eles iriam pregar seria esse Evangelho da fé. Para os judeus era um pouco complicado falar sobre conquistar alguma coisa por fé e não por obras, mesmo porque todo judeu conhece as leis mosaicas e sabe que nada eles conseguiam sem as práticas, sem os seus esforços. Jesus veio para trazer a fé, a salvação através da fé, algo que realmente bateu de frente com os judeus e aquilo conturbava eles.
Então Jesus precisava fazer milagres. Jesus fez milagres, fez surdo ouvir, fez cego ver, fez paralítico andar ali no meio deles, para que eles pudessem até acreditar que realmente se tratava do Messias, tá bom? Então, qual é o evangelho de Jesus a ser pregado hoje, que veio passando de antemão, né? Eu quero aproveitar e ler aqui também, se eu não me engano, em Efésios, deixa eu botar aqui a visão além do alcance, para a gente procurar aqui. Eu acredito que é Efésios 2, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Efésios. Vamos lá, eu já fui mais rápido, hein? Tô ficando cada vez mais lento. Vamos lá, Efésios, capítulo 2. Tá. Bom, eu vou ler o texto todo. Eu vou ler o texto até o capítulo 2, até o versículo 10, tá bom? Vamos ler aqui. E vos vivificou, estando vós mortos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo e segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, abre aspas, pela graça sois salvos, fecha aspas, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora vem aonde eu queria chegar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, talvez o evangelho que te pregaram, querido, é o evangelho do esforço e da obediência. Claro, com certeza. É aquela, porque primeiramente nós já somos criados dentro da obediência, né? Nossos pais, nossas mães nos criam nesse ritmo, né? Dentro daquele quadrado ali. Se você não fizer, você vai apanhar, né? Se você não fizer por onde, você vai sofrer um castigo. E é natural que quando você lê a Bíblia, quando você não consegue ter a revelação correta do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus, então você misture a graça com a lei, porque a lei ela não tinha o poder de salvar. Todos nós andávamos errôneos, né? Mas nós só sabemos o que é pecado porque existe uma lei que diz que é pecado. Porque se não tivesse pecado, se não tivesse uma lei que falasse que é pecado, então você não saberia que seria pecado, entendeu? Então a lei aponta. Agora, em compensação, a lei ela só serve de guia, ela só serve de aio, ela só vai te guiar até a graça, entendeu? Ou seja, ela serviu para os judeus para guiá-lo até o Messias. O Messias já veio, tá? E a graça já chegou, já está entre nós. Né? A graça foi liberada de graça, né? para toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Então, quando você faz essa mistura, você, lógico que a mentalidade que já veio de infância, você começa a querer acrescentar coisas na graça, né? Algumas obrigações para que as pessoas possam obedecer, porque se elas não obedecerem de maneira nenhuma elas serão salvas. Isso aconteceu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, quando os fariseus, novos convertidos, começaram a pregar a circuncisão para os gregos. Eles falavam que se os gregos não circuncidassem igual aos judeus, de maneira nenhuma eles seriam salvos. Olha só, o apóstolo Paulo está confirmando, está afirmando aqui, né, que pela graça sois salvos pela fé. E isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus.
entendeu? Então, não é pelas suas forças. Eu vou falar pelas minhas palavras, não é pelo ir muito na igreja, não é pelo jejuar, não é por subir monte, não é por orar demais, por orar bastante, não é nada disso, não é nada disso, tá bom? Você já foi salvo pela graça, você já foi salvo. Agora, é claro, quando se fala sobre a salvação da graça, soa mal aos ouvidos de algumas pessoas, porque eles já pensam logo em libertinagem. Veja bem, você só erra quando você tem um ensinamento errado. Quando você tem um ensinamento certo, não tem como você errar. A graça, ela não te dá espaço para viver em libertinagem, ela te dá espaço para viver em liberdade, porque agora você conhece a graça. O Evangelho de Jesus nada mais é do que a salvação pela graça, não é mais pelos teus esforços. Não adianta você se esforçar, não é isso, tá bom? Quem é o Deus do esforço é a religião, ou seja, a religião é que coloca em você karmas que nem mesmo seus pais conseguiram suportar e querem que você suporte. Entendeu? Você é salvo pela graça. Quando a pessoa, ela conhecendo a graça e ela tem uma vida de práticas libertinosas, ou seja, que ela vive uma prática de pecado, na verdade, ela está desligada da graça. Ela se desligou da graça, porque quem vive na graça vive em espírito. A lei, ela trabalha a carne, mas a graça trabalha o espírito. Entendeu? Então, o que é o Evangelho de Jesus? Senão a salvação pela graça. João 3,16. Eu amo muito esse texto. Você vai ver sempre nos meus vídeos eu estar falando sobre João 3,16, né? Mas existem outros, claro, tudo é possível que creia. Se você crê em mim, verá a glória de Deus. Existem outros, mas João, ele foi muito direto, né, em enfatizar sobre essa salvação, né? Então ele escreveu bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o apóstolo Paulo está falando, tá? Que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a lei salvasse antigamente, não precisava de sacrifício dos cordeiros, dos animais, que todo ano, anualmente, tinham que descer a Jerusalém, ao templo, para poder colocar a mão sobre o seu bichinho lá imaculado, que quer dizer sem defeito, né, sem manchas, né, ali, e colocar a mão, e o sacerdote ali é como se fosse uma transferência de pecado do homem para aquele cordeiro, e ali ele era emolado, né? Ele era morto. O sacerdote então matava aquele animalzinho, dizendo que oferecendo aquele sacrifício a Deus para que aquela pessoa se tornasse pura por mais um ano. Então, se a lei ela salvava, ela purificava, por que os cordeiros? Por que a morte dos animais? Então a lei ela não tinha esse poder de salvação, eles tinham o poder de te guiar. Ela tinha o poder de guiar os judeus, tá ok? Então tem muitas pessoas ainda vivendo sobre essa lei. Tem pessoas que sentam no meu carro, no banco da frente, bate papo comigo, elas falam tanto do Antigo Testamento, tanto de lei, tanto de Moisés, tanto de Mar Vermelho, tanto de Ana. Ana, então, meu Deus, como falam de Ana, a mãe de Samuel? Como falam? Como o pessoal gosta dessa história? Né? E falam de Ana e etc e tal, não, porque se você, olha, Jesus está voltando, se você não estiver pronto, preparado, se você não obedecer, se você não seguir as regras, você de maneira nenhuma será salvo. E aí eu pergunto, gente, vocês ainda estão esperando o Messias? E a pessoa fica assim, como assim? Estão esperando o Messias ainda? Porque só fala de Velho Testamento. Gente, Velho Testamento pertenceu como base para a gente poder compreender de onde Jesus saiu. Toda aquela história, todas as histórias que estão no Velho Testamento não pertencem a nós como igreja, tá? Primeiro veio a salvação para os judeus e depois dos gregos, que somos nós, são aqueles que não eram judeus, entendeu? Mas a igreja ela é formada, querido, entenda bem, a igreja ela não é formada do judaísmo, ela não é formada do islamismo, ela não é formada do catolicismo, ela não é formada do protestantismo. A igreja, na verdade, ela é língua, tribo, povos e nações que acreditam que Jesus era o Messias e que ele se fez o cordeiro de único sacrifício para salvar toda a humanidade. Então o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é isso, é a salvação não pelos teus esforços, mas pela a graça de Deus, a graça que foi derramada
no sangue de Jesus Cristo. Isso aí, até o próximo vídeo, tá bom? Fica na paz aí, graças. Ó, não esqueçam, compartilha. Para mim é fundamental que as pessoas vejam esse vídeo, o maior número de pessoas vejam esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe aí, graça e paz aí.